Olá, amigos. Eu sou o pastor Giovanni e eu estou aqui para trazer uma palavra a todos, para compartilhar. E antes da gente começar a palavra de hoje, eu peço a você que compartilhe o link. Você que vai gostar, que ao final da palavra você gostar, eu peço que você compartilhe, que você leve adiante a palavra de Deus. Algumas pessoas perguntaram ao Senhor Jesus: como fazemos a obra de Deus? E Jesus disse para eles o seguinte: a obra de Deus é esta, que creiais no Filho de Deus, que creiais naquele o qual o próprio Deus enviou, que é o Senhor Jesus. E a gente vai ler hoje aqui, lá no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 11. Vamos ler apenas 2 versículos só. Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Olha o que diz aqui. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada que é feliz aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados que são felizes os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então, só esses 2 versículos. Uma mulher por entre a multidão exclamou dizendo que Maria, a mãe de Jesus, era feliz da mulher que te deu a luz e os seios daqui te amamentaram. Jesus disse: antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Guardar é cumprir, é obedecer, é amar, é colocar em prática no seu dia a dia, na sua vida. Em outra passagem na Bíblia, se eu não me engano, em Josué, no capítulo 1, Deus ele falou para Josué: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. E disse mais: não te mandei eu ser forte e corajoso, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ele falou que ele tinha que guardar a palavra de Deus, meditar nela, nem se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda. Não apartes esse livro da tua boca, porque assim farás prosperar o teu caminho por onde quer que andares. Em Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto à corrente das águas, cuja folhagem não murcha, e dá o fruto no tempo certo, na época certa. E tudo quanto essa pessoa faz, ela prosperará. Jesus disse, repito: antes, bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e as guarda. Muitas pessoas ouvem a palavra. Eu particularmente falo. Eu já ouvi de bocas, não foi de uma, de duas, muitas pessoas já falaram para mim: pastor, eu gosto de ouvir a palavra. Eu não aceitei Jesus, eu não tenho Jesus, mas eu gosto de ouvir a palavra. Aí eu pergunto: vai mudar alguma coisa na vida da pessoa? A Bíblia diz que não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Se alguém ouve a palavra e guarda a palavra,
põe em prática na sua vida, no seu dia a dia, essa pessoa será feliz. O próprio Deus, ele fala que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Então Deus, ele vigia sobre a palavra dele para cumprir. E a Bíblia fala mais, lá no livro de Malaquias, porque há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E outra vez, vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Aqueles que servem a Deus, que são de verdade do Senhor, eles não são apenas ouvintes. Eles ouvem a palavra e colocam em prática. Eles obedecem à voz do Senhor. O nosso Senhor Jesus contou a parábola do bom pastor. Ele falou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. A Bíblia diz: de modo nenhum elas ouvirão a voz do estranho, antes fugirão dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Em outra passagem desse mesmo livro, desse mesmo texto, Jesus disse assim para os fariseus: vocês são incapazes de ouvir a minha voz, porque não são das minhas ovelhas. A ovelha de Jesus, ela ouve a palavra e obedece. Jesus é o bom pastor, ele é o nosso pastor. Em Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é que vai adiante de nós, nos leva para junto das águas de descanso e nos leva a um pasto verdejante. O cajado dele nos consola. Então, não é só ouvir, não é só ouvir um louvor, não é só acompanhar um louvor. Deus quer mais. A Sagrada Escritura, ela diz sobre o servo: se eu e você obedecermos toda a palavra, obedecermos a palavra de Deus à risca, eu obedeci tudo, pastor, ainda assim nós seremos chamados de servo inútil. Por quê? Se eu obedeci toda a palavra, eu sou um servo inútil, porque nós fizemos só aquilo que foi mandado. Então, não seja apenas ouvinte. Sabe, as pessoas vão à igreja, elas ouvem a palavra, elas gostam, se emocionam, sente que Deus falou com elas, e mesmo assim, muitas dessas pessoas, eu estou falando em todas as igrejas, eu estou falando em todos os lugares onde é pregado a palavra de Deus, o Evangelho, existem algumas pessoas que colocam em prática. Quando o apóstolo Paulo foi pregar em Atenas e começou a pregar o Evangelho lá, muitos acreditaram, muitos escarneceram e muitos blasfemaram. E muitos não acreditaram, mas houve algumas pessoas que creram de fato em Jesus. A Bíblia fala: aquele que crê em mim e ouve a minha palavra não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa palavra crer não está dizendo que temos que, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Não, essa palavra crer está se referindo ao obedecer. Por exemplo, eu creio, então se eu creio, eu estou me esforçando para colocar em prática aquilo que está escrito. Temos que obedecer à voz do Senhor. Deus está nos chamando, não para ouvir, mas para seguir com Ele. Siga com Jesus. Eu gosto de ouvir a palavra, eu vou fazer até um culto aqui em casa. O que vai adiantar? Eu vou chamar o pregador para orar aqui. O que vai adiantar? Eu vou fazer um voto a Deus. Sim.
Mas se não colocarmos a palavra de Deus em prática na nossa vida, não seremos felizes. Jesus disse: antes, bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Guardar aqui no coração, viver ela, assumir a palavra de Deus e viva ela. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você pode ter o melhor dessa terra para comer. Você pode ter uma esposa maravilhosa, um bom marido, filhos, amigos, dinheiro, conforto, segurança, entre aspas. Mas, se não tiver Jesus, essa fome nunca vai ser saciada. O homem não vive só de pão. Só essas coisas, nem essas coisas são capazes de trazer a paz que a pessoa precisa. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Repito, não apenas ouça a palavra. Hoje, você liga o televisor, você passa de canal, você vê muitos pastores, pregadores pregando a palavra de Deus, orando pelas pessoas. Muitas ouvem. As pessoas ligam o rádio, ouvem a palavra, mas às vezes esquecem. Se eu vou à igreja, você vai à igreja, ou na rua, em casa, você ouve a palavra, você sente que Deus falou com você, que você tem que mudar de vida, que você tem que abandonar a bebedeira, os vícios, as drogas, tem que abandonar o crime, essa prostituição. O cidadão está lá sendo fiel à esposa, sendo fiel ao marido. É para você abandonar essa vida. Por que que as pessoas não põem em prática, não guardam a palavra? Por que que muita gente ouve a palavra e não guarda a palavra? Porque tem que abrir mão de tudo que é treva. E às vezes as pessoas não querem abrir mão das trevas. Então, você que está ouvindo essa palavra, se você está preso a alguma treva, se você está preso a algo que está impedindo você caminhar com Jesus, te desprenda. Você que está ouvindo a palavra, que tem ouvido, sente que a palavra tem entrado, tem quebrantado você, Jesus está chamando você para caminhar com Ele, amigo. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e guarda. Essa pessoa vai ser muito feliz. Seja feliz. Escute, ouça a palavra e guarda ela para a sua vida. Amém? Olha, um abraço forte do pastor Giovanni para todos. Se você gostou da palavra, comenta, dá uma curtida, compartilha essa palavra. É muito importante. Leva essa palavra adiante, porque são tantas as pessoas que ouvem, mas não põem em prática. Só ouvem, mas não obedecem. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Se alguém quiser conversar comigo, alguém estiver precisando de oração, o meu WhatsApp é DDD 98 981 27 44 27. Que Deus abençoe a todos. E nesse domingo a gente vai ter uma reunião muito especial aqui no Ribeira, aqui no Maracanã, em São Luís do Maranhão, aqui na Igreja Betel, Ministério de Cura e Libertação, às 7h30 da noite. Um culto muito abençoado, um dia que a gente vai adorar a Deus, buscar a presença de Deus. É o domingo da salvação. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, fique com Deus e até a próxima palavra, se assim nosso Deus permitir.